Amigos, aqui é o Carlito Camacho em uma edição especial do Strike Canal. Vocês devem estar se perguntando, cadê o apresentador? Hoje houve uma pequena mudança, né? Eu que fiz essa pauta e vou fazer a entrevista, e o mestre Bonadia será o cameraman metálico. Bom, hoje estamos com uma banda de São Paulo, uma banda que acabou de lançar o seu novo CD, seu primeiro CD inclusive, War Age, Behind the Mask. Galera, obrigado pela presença. Gostaria que vocês se apresentassem, né? Cada um toca, o nome de cada um. Bom, eu sou o Carlos Fornazário, eu sou vocalista. Bom, eu sou o Felipe Tonini, sou guitarrista. Fernando Lopes, baixista. E Sandy Grahata, baterista. Legal. Bom, queria falar um pouco da banda a respeito de como vocês se conheceram, né? A formação, se essa formação é original, um pouco da história de como tudo começou. Bom, a banda ela começou por volta de 2000, 2001. Eu conheci o primeiro baterista, o Vitor, em épocas de faculdade e tal, e a gente tinha o mesmo gosto musical, né? Então aquela coisa, a gente resolveu montar uma banda, tipo, você gosta das mesmas coisas, vamos tocar aí. Tocava bateria, guitarrista, eu tocava guitarra. E aí ele conhecia o Carlos já de muito tempo, né? Amigo de infância e tal, e ele também trouxe o Fernando, e a gente começou a fazer alguns ensaios, tocar alguns covers inicialmente e tal. E na época surgiram aí algumas composições próprias, né? A gente chegou a fazer umas 6 músicas naquela época. Mas a banda não durou muito, passou por algumas formações e tal, a gente acabou por volta de 2002, 2003 mais ou menos. Muito tempo se passou até que depois de 10 anos mais ou menos a gente se reencontrou e a gente falou, vamos gravar aquelas músicas, né? Só que aí as 6 acabaram virando 11, né? Então de 6 músicas que seriam um EP virou um disco, e agora a gente está com a banda de volta aí, dessa vez com o Sandy também. O Vitor foi para buscar novos desafios aí, projetos pessoais. Essa era uma das minhas perguntas, ele é o membro mais novo da banda. Ele é o membro mais novo. Bom, esse é o álbum, então vamos mostrar de novo a capa, né, do Orage, é o primeiro, Behind the Mask. E o processo de composição, vocês falaram um pouco agora que já vem de tempos atrás, né? Mas a concepção do álbum foi complicada, demorou muito tempo. Até a gravação, a gente sabe que como é que é gravar CDs aqui no Brasil, né? Falta de apoio, tudo isso que a gente já sabe, né? E quanto tempo mais ou menos demorou para sair do papel até estar com a bolachinha na mão mesmo? Bom, a fase de elaboração das músicas ela foi mais simples. A gente, em cerca de 1 ano depois do ensaio, a gente já estava com o disco pronto. A gravação em si foi complicada. A gente gravou esse álbum, a gente começou a gravar ele em 2012. E acabou mais ou menos metade de 2014 a gravação. E aí vem o processo de masterização, ajustar alguns detalhes de gravação, e aí o álbum em si ficou pronto em começo, quase meio de 2015. Então isso foi o tempo que a gente levou para ter o álbum pronto. Mas o processo de composição em si foi algo muito natural, foi algo muito tranquilo, até por isso que a gente resolveu gravar o disco, porque a princípio era uma coisa que ia servir de hobby, mas a gente viu que podia ser muito melhor e, enfim, né, saiu algo muito melhor do que a gente imaginava. Sim, o resultado das composições em si foram bons, né? Então a gente falou, vamos fazer um álbum completo, vamos. Aí depois vamos lançar. E foi a gente acho que por volta de 1 ano mesmo fazendo o processo de composição das músicas, acertar detalhes, aí a gente terminou tudo razoavelmente rapidamente, toda a criação do álbum assim. É engraçado que geralmente é o contrário, né? Às vezes a pessoa, assim, as bandas elas conseguem todo o entorno e o difícil é você fazer as composições, né? Terminar, achar a inspiração. Mas aqui também a gente tinha já algumas músicas prontas, né? Que na verdade a ideia, quando a gente resolveu se reunir, a gente queria gravar 6 que a gente tinha, aquelas músicas que nós tínhamos na época, e a gente não tinha uma pretensão de lançar. A gente falou, vamos gravar porque as músicas eram tão legais, era uma época nossa que a gente se divertia e tal, só que a gente deixou rolar. Então aí vem o Carlos com uma letra nova, falou, olha, eu escrevi isso aqui, aí vem uma linha de baixo, vem um riff aqui e ali,
a gente já tava com outras músicas prontas prazeroso também, Aí sem pressão, foi assim, rolando. Sim. Foi bem natural. Bem legal. Bom, aqui vamos lá. O álbum, assim, a gente percebe que a estrutura, assim, é calcada mais no heavy metal tradicional, mas a gente percebe, assim, influências diversas de outros estilos, né? Vocês, obviamente, devem escutar outras coisas também. Eu gostaria de saber a influência de cada um, né? As influências fora aquilo que a gente já conhece, Iron Maiden e tal. Bom, como músico, não sei, né? A parte de vocalistas Ronnie James Dio, Chris Bottendahl, Eric Adams. São as grandes inspirações. Agora, com relação às músicas, acho que a gente até pode falar que, pelo menos eu escuto o disco e eu escuto uma grande influência em cada uma delas. Eu acho que cada uma delas parece com uma banda que nos influenciou ou nos influencia até hoje. Acho que o disco em si tem algumas músicas, tem um quê de Black Sabbath ali, dá uma leve cadenciada, tendendo, não é igual, mas tende pro doom metal, pro stoner rock, alguma coisa mais assim. Algumas outras músicas são mais rápidas, lembram mais um Grave Digger, um Running Wild, alguma coisa, um toque de Accept, algumas coisas dessas. Mas eu acho que vai mais essa linha, tá entre o Black Sabbath, o Dio, com alguma tendência pro Judas, tá mais ou menos nesse espectro, digamos assim, dos gêneros do metal, dos estilos do metal. Então eu diria que é a mesma música assim. Eu acho que a gente conseguiu dosar bem as nossas influências aqui, né? Por exemplo, eu como guitarrista, assim, Tony Iommi para mim é minha grande inspiração, e outros grandes guitarristas também. Eu gosto bastante do Dave Murray do Iron Maiden, gosto do Dimebag do Pantera. Então, assim, são influências bem diferentes, né? E eu acho que como o Fernando, o Carlos e o Sandy eles mencionaram, o disco ele passa por diversos momentos que ele se torna até híbrido de certa forma. Então ele vai passando por diversos estilos ali sem você perceber. E isso é difícil acontecer, assim, eu me sinto bastante orgulhoso, assim, disso. Muito bom, a gente conseguiu dosar bem as influências, né? Eu acho que e nem foi algo tão assim planejado. Vamos fazer uma música com cara disso, vamos fazer. Foi engraçado, né? Porque acabou saindo, né? A gente chegou um dia e a gente falou, trouxe uma linha de guitarra, o Felipe trazendo, trouxe uma linha. Falei, isso aqui tá me lembrando, eu falei em Black Sabbath, por exemplo, a Torture. A Torture nossa lembra bastante Black Sabbath. Falei, vamos construir alguma coisa mais nessa linha. Eu mesmo até tinha forçado, falei, eu gosto da coisa um pouco mais arrastada, para dar uma quebra na cadência das músicas, né, com músicas mais rápidas, né? E aí falou, vamos fazer alguma coisa, lembrou Black Sabbath, por que a gente não pode construir algo do Black Sabbath? Beleza, aí saiu mais ou menos a Torture, tem a Spirit on the Cross, também foi, não foi planejado, mas acabou saindo isso, eu não sei, foi interessante até. Um processo natural, né? Acabou saindo por aí. Acabou rolando. É isso que você percebe. Dá pra gente perceber isso no álbum, que não vê como. Você percebe essas influências, mas não foi uma coisa que soa forçada. Saiu naturalmente mesmo. Eu achei bem legal. Um álbum bem diverso, apesar de estar sempre calcado num estilo, mas você vê que são músicas bem diferentes uma das outras, né? Sim. Bem legal mesmo. Bom, uma outra coisa que chamou bastante atenção também, aliás, isso aqui pra mim no caso antes de som, de qualquer coisa que você pega, o primeiro impacto é isso, né? A capa. É uma capa realmente belíssima mesmo, né? Com relação a ela, gostaria de saber quem foi o autor, se o conceito da capa foram vocês mesmos ou eles ajudaram. Falar um pouco sobre ela. Eu acho que a capa, assim, a temática da banda, das letras, tende para guerra e religião. Tanto é que isso até influenciou o nome da banda em si, né? E quando a gente chegou, eu falei, vamos fazendo isso, como é que a gente vai pôr a nossa capa? Aí a gente falou, vamos tentar fazer uma mistura dos dois, que é meio política, religião e guerras, né? Que esses assuntos estão mais ou menos entrelaçados, né? E vamos tentar fazer uma capa que busque esse conceito. Aí acho que a gente discutindo lá algumas vezes como é que vai ser, e falou assim, vamos colocar uma figura religiosa na frente, mas genérica, uma figura que não desse a entender que fosse uma religião específica. Isso, mas algo que dê a entender que seja uma figura religiosa e todo um cenário de guerra por trás, dando a entender também que essa figura foi ou o sinal principal responsável pelos conflitos que estão passando lá na capa do disco. Então acho que a ideia da capa em si foi mais ou menos essa, uma figura central, um cenário de fundo de guerra, né, que era
que daria a temática da banda, né, e das letras, né? E aí a concepção da arte foi feita pelo João Duarte, né, que ele fez as capas do Circle to Circle e outras bandas famosas por aí. Torture Squad, Foi do Angra também, né? o Angra O também, Angra. Almar. Grande Isso, artista. e ele fez, e o resultado, eu fiquei muito satisfeito com o resultado, acho que eles também, mas eu gostei bastante da concepção da arte que ele colocou na capa em si, né? Que O ela é nome uma do capa disco, ampla, inclusive, né? o nome do disco também a gente tomou um certo cuidado, né? Porque tem aquela questão de você dar o nome do disco ao nome de uma música. A gente falou, porra, mas como nós temos diversos temas, vamos pegar um tema central e dar o nome do disco mesmo. Então, Behind My Mask soa forte, por trás da minha máscara. E a figura essa figura religiosa, sem mostrar a face, só com o olhar, a gente falou, pô, é isso. Perfeito pra ele. É a ideia do lobo em pele de cordeiro, né? Aquela pessoa que, né? Aquela figura que se mostra solícita, agradável, boa, mas no fundo não é nada disso, né? Então a ideia foi essa, né? O responsável por manipular pessoas e as situações que gerariam guerras. Né? Então daí que vem o nome do disco, né? Behind My Mask. Muito bacana mesmo. Eu gostei muito da capa, porque foi assim, a gente já havia conversado antes, né? Antes mesmo de sair o álbum, eu já tinha visto, eu falei, nossa, muito bem feito. Aliás, um adendo, se vocês me permitem também, muita gente acha que nós da Strike ganhamos os CDs, né? Nós temos, cada um aqui coleciona CDs, né? Porque nós somos apaixonados pelo heavy metal e eu principalmente e o nosso editor-chefe Eduardo de Souza Bonadia, nós não somos adeptos a download. Apesar de achar legal uma outra forma de divulgação das bandas, mas a gente prefere o formato físico, né? Para você ter guardado, ler o encarte, tudo isso, né? Então tem muita gente que fala que a gente ganha, né? A nossa coleção é baseada nisso. Meus queridos, não, a gente faz questão de comprar. A gente pode até receber uma cópia ou um promocional, mas a gente sempre faz questão de ajudar as bandas, coisa que você também deveria fazer, né? Ajude as bandas, vá aos shows, compre merchandising, assim, ao invés de estar falando ou criticando, estará ajudando, agregando, e não, né, espalhando a discórdia. Bom, uma coisa que eu queria dizer também, essa é uma pergunta meio que padrão pra mim no final, porque a gente sempre vê as bandas correndo atrás de show, problema pra vender CD, aqui estrutura é sempre difícil, né? Então a pergunta é, como vocês veem a cena? Essa cena metálica, se é que ele existe em São Paulo, tem a concessão de São Paulo, assim, com relação à venda de shows, para conseguir show para tocar, né? Um panorama pra gente, mais ou menos, do que vocês acham da cena, como ela se encontra para vocês. Cara, eu acho que nós temos uma cena muito forte aqui no Brasil, de certa forma. Se você for parar para pensar, o que você precisa para poder ter uma cena forte? Precisa ter bandas boas, e nós temos muitas bandas boas aqui. Nós precisamos ter lugares com boas estruturas, tanto para público quanto para banda para tocar. Nós temos lugares bons com estruturas boas para tocar. Nós temos mídias especializadas na cena, feita por pessoas que são da cena, que conhecem isso. Eu acho que falta juntar tudo. Eu acho que as pontas não conversam. Você tem a receita do bolo, mas você não está fazendo. Então, por isso que a gente vê, assim, às vezes as bandas se juntam para elas fazerem os próprios eventos. Você vê lugares com uma boa estrutura, que poderiam abrigar aí bandas autorais, dando mais espaço para bandas que tocam mais covers, que trazem mais público e tudo mais. Eu acho que está faltando isso, mas eu acho que a gente tem capacidade de ter uma cena forte, a gente tem isso, a gente tem bandas boas, tem quantas bandas aí no Brasil ralando, gravando material, e assim, material bom. Uma coisa que eu estava vendo, eu estava até discutindo isso com amigos, quantas bandas nacionais nós temos que lançam materiais com qualidade de banda gringa. Tem muito isso, e não é barato gravar um disco. Não é barato. Tem gente que eu conheço músico aí que vende carro, vende a moto pra gravar o disco, porque é um negócio que fala, porra, é nisso que eu acredito. E no fim acaba tendo que tocar por, sei lá, cerveja, sabe? Isso é complicado.
Acho que falta juntar essa ponta. Arrumar lugares para tocar, acho que menos bandas covers, mais bandas autorais, acho que tem espaço para todo mundo. Uma conscientização do público também, né? Também. Porque a gente fala muito em crise, eu acho tudo bem. O Brasil está passando por uma crise terrível econômica mesmo, mas se você for ver bem, o Iron Maiden já vendeu todos os ingressos. São 500 pau cada ingresso, 300, não sei. Eu ainda acho que ainda falta um pouco de boa vontade. Isso é uma coisa que vem desde os anos 80, 90. O pessoal não pegar um CD e falar, pô, vamos ver como é que é esse som, né? Dá uma chance pra banda, ir lá ver um show deles. Pô, 15, 20 reais é o máximo de uma banda nacional que você vê por aí, né? Então, eu também acho que o público também falta um pouco de vontade, né? De aprender, de conhecer coisas novas, né? Não só achar que, realmente, o que tem lá fora é muito bom, né? As bandas que os inspiraram também, né? Não tenho o que falar mais delas, mas também eu acho que não custa você conhecer bandas novas daqui que tem, como você mesmo disse, tem trabalhos excelentes, né? Músicos muito talentosos. E é o que você falou, CD não é nada barato para você fazer uma produção, horas de estúdio, pré-ensaio, né? Bom, queria agradecer muito vocês aqui. Disponibilizar o espaço agora para vocês, para endereço, para show, para venda de CDs. O espaço é de vocês. Acho que são os canais clássicos aí que mais utilizaram hoje em dia, que é o Facebook, que é o Orange Band lá no Facebook, no Twitter também. No Spotify também nós estamos presentes, pelo CD Baby, canal no YouTube também, o Orange Band. E quem quiser adquirir o nosso CD, é só entrar em contato com a gente pela página mesmo do Facebook, via inbox. Nós mesmos gerenciamos a página, então se você precisar de alguma informação ou quiser saber de preço, quantidades ou contato com a gente, nós mesmos estamos lá que administramos a página, então vocês vão falar direto com a gente. E nós respondemos mesmo, a dúvida que quiser pode perguntar o que for, que a gente dá o retorno necessário. Não só para venda de CD, mas para show também. Também, show. Por favor, shows. Eu ia fazer um apelo a isso, assim. Estamos loucos para tocar. Queremos muito tocar. Então, se você quer ouvir o Warade na sua cidade, ou em São Paulo, em algum lugar, em algum evento, nos mande um inbox. Olha aí, senhores produtores, por favor, né? Contate os meninos aqui, pô. O CD é excelente, a banda é ótima e só vai vir agregar o evento que vocês forem fazer, né? Então, com certeza. A gente conta com a ligação de vocês. Bom, galera, muito obrigado, viu? Valeu, obrigado. Pessoal, obrigado. Mais uma edição do Strike Canal. A gente se vê em breve. Até mais. Valeu.